Hi there! Você quer saber o que a dupla Sandy Júnior tem a ver com o meu processo de aprendizagem de inglês? Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu também quero te contar um segredo. Aproveita a vinheta para se inscrever no canal. My name is Ariane, I'm an English teacher and welcome to Inglês com a Ari. Bem, primeiro eu preciso dizer para vocês que o meu processo de aprendizagem de inglês não foi difícil. Foi bem tranquilo, na verdade, e bem natural. Isso por conta do meu relacionamento com o inglês desde criança. Então eu percebi que existiam pessoas que falavam um idioma, falavam uma língua diferente da minha, quando eu tinha aproximadamente 7 ou 8 anos de idade. E isso me despertou curiosidade, porque eu queria saber o que aquelas pessoas estavam falando e também como eu poderia falar igual a elas. Eu queria saber se um dia eu conseguiria falar igual a elas. O meu relacionamento com o inglês não foi de obrigação, do tipo, eu preciso aprender inglês para tal coisa. Não, eu aprendi porque eu estava curiosa, eu queria descobrir aquele novo idioma, aquela língua diferente. E aí em 2001, a minha dupla favorita, Sandy Júnior, lançou um CD que tinha uma música em inglês. Eles cantavam a música Endless Love, do Lionel Richie. E eu sou apaixonada por essa música, gosto muito dessa música e fiquei super feliz quando eu vi que no CD tinha uma música em um outro idioma, né, mas na voz dos meus artistas favoritos. Então eu escutava aquele CD todo santo dia. Eu não sei como que a minha avó não ficou doida comigo. E aí, sem saber, eu segui um passo a passo, né, de estudo. Primeiro eu ouvi a música, né, só coloquei o CD pra tocar. E aí eu peguei o encarte do CD, li a música, ouvi mais uma vez a música, lendo ao mesmo tempo. Às vezes eu pegava o encarte e copiava a letra da música no meu caderno e traduzi, né? Eu usei um dicionário que eu tinha na época, traduzi palavra por palavra, não ficou a melhor tradução do mundo, mas pelo menos eu sabia a história, do que se tratava aquela música. E no ano seguinte, em 2002, eles lançaram um CD, a dupla Sandy Júnior, né, lançou um CD internacional com aproximadamente 12 faixas só em inglês. Então pensa na minha felicidade quando eu pude comprar um CD da minha dupla favorita num idioma diferente e que eu ia ter a oportunidade de estudar. Então eu me vi com um material, né, de inglês, com várias informações e várias coisas que eu ia aprender, que eu ia descobrir, né? Mas naquela época eu não sabia que eu estava estudando, pra mim era diversão. Pra mim era uma questão de honra saber o que a Sandy e o Júnior estavam cantando e cantar igual a eles. Não na questão da voz, né? Porque eu nunca fui afinada. Mas na questão do idioma, eu queria imitá-los, eu queria falar, cantar como eles cantavam aquelas palavras. Nessa mesma época eu comecei a ter aulas de inglês na escola. Infelizmente, as escolas regulares, principalmente as escolas públicas, elas não têm uma estrutura, né, que nos permita aprofundar o conteúdo ou estudar melhor o inglês, como a gente faz numa escola de idioma. Mas bem ou mal eu estava em contato também, né, eu tinha 2 aulas, 3 aulas por semana. Gostava muito quando a professora passava a lição de casa, porque aí eu ia explorar o livro, fazer um exercício, escrever alguma coisa, né? Mas eu nunca pratiquei o speaking, a gente não tinha espaço, não tinha tempo para praticar o speaking. O primeiro curso de inglês em uma escola de idiomas foi aos 15 anos. E quando eu comecei eu já tinha bastante conhecimento, né? Eu não sabia falar tudo, eu tinha dificuldade para estruturar, para colocar as frases, as palavras juntas para criar uma frase, mas o idioma não me era estranho, né? Eu já conhecia a maioria das palavras, eu já sabia o que era o simple present, o que era um verbo to be, algumas coisas eu sabia, eu conseguia falar, eu conseguia pronunciar. Então, essa minha bagagem, né, todos aqueles anos estudando sozinha, me divertindo, ouvindo as músicas de Sandy Júnior
e prestando um pouco mais de atenção nas aulas de inglês da escola, me trouxeram um conhecimento que, atrelado à minha vontade de continuar aprendendo, fez com que eu me destacasse entre os meus colegas da minha turma. Sempre gostei de compartilhar o meu conhecimento, então às vezes quando dava o intervalo da aula, eu ficava na sala com o livro, fazendo algum outro exercício, revisando alguma coisa, e aí os demais colegas, né, o pessoal que tinha alguma dúvida, eles sentavam comigo para conversar, para trocar uma ideia, eles me faziam perguntas, me pediam ajuda, né, e nós fazíamos esses grupinhos de discussão, digamos assim. Por conta disso, meu professor me convidou para assumir uma turma de pré-adolescentes, para dar aula para pré-adolescentes. E foi um baita de um desafio, mas eu aprendi muita coisa. Foi um momento muito enriquecedor da minha carreira. Foi aí que eu comecei a terceira etapa muito importante do meu processo de aprendizagem de inglês, que foi dar aulas. Então, o primeiro foram as minhas atividades, os meus períodos de estudo quando eu era criança. Depois, quando eu entrei no curso de inglês de fato, né, que eu comecei a estudar e a ter uma rotina pedagógica, que era uma coisa que eu não tinha antes. E o terceiro momento foi dar aulas, foi compartilhar o meu conhecimento com outras pessoas. Porque quando você vai ensinar alguém, não basta você saber aquele conteúdo, você precisa saber como explicar aquele conteúdo, como passar aquele ensinamento para as pessoas. Eu tinha que estudar todos os dias. E eu não só tinha que estudar o conteúdo, mas eu tinha que estudar a forma de explicar aquilo. E é por isso que a gente fala, né, que quando você ensina alguém, você aprende muito mais. E isso fez com que o idioma ficasse cada vez mais fixado na minha cabeça e que a minha pronúncia ficasse cada vez melhor. E aí, alguns anos depois que eu comecei essas aulas, eu comecei a trabalhar no aeroporto e eu tive um dia muito importante que me fez perceber o quanto tinha valido a pena todas as horas que eu estudei sozinha, todo o esforço que eu tinha aplicado em aprender o idioma, porque por mais que fosse divertido, né, por mais que fosse legal pra mim, eu estava investindo meu tempo, né, eu deixava de fazer outras coisas pra estudar, pra praticar o inglês. Eu estava no aeroporto trabalhando quando uma colega me chamou pra ajudá-la com o atendimento de um cliente estrangeiro. Ele era americano e ele estava indo para uma cidade, para um aeroporto que estava fechado. E ela precisava explicar isso para ele, ela não conseguia se expressar e ela me chamou. Aí eu fui lá e falei: Hi sir, good afternoon. My name is Ariane and I would like to inform you that your flight is going to be late. Unfortunately, the airport is closed due to bad weather conditions. But I'm going to finish your check-in and I'm also going to drop your bag so you can go to the boarding room area and wait for our call. Please pay attention to the TVs because your boarding gate is going to change. Okay? Do you have any questions? E aí ele ficou me olhando com uma cara de assustado, uma cara de confuso, que eu falei, pronto, falei alguma coisa errada, né? O que eu quis dizer? Eu falei pra ele que me apresentei, né? Falei que meu nome era Ariane e que o voo dele ia atrasar porque o aeroporto estava fechado. Pra onde ele estava indo estava fechado por conta das condições meteorológicas. Sabe quando chove muito? Tem aeroporto que não dá pra pousar nem decolar. E o voo dele ia atrasar por conta disso. Mas o check-in dele estava pronto, eu ia despachar a mala para que ele pudesse ir para a sala de embarque aguardar a chamada do voo dele. Enquanto eu terminava o atendimento dele, terminava de preparar a mala dele, né, para mandar para o avião, ele me chamou e perguntou assim: moça, você é brasileira, né? Eu falei: sou. Aí ele: e você morou onde? Aí eu falei: no Brasil. Ele: você nunca morou nos Estados Unidos? Eu falei: não, eu nunca fui para os Estados Unidos, na verdade. Ele falou: então você aprendeu inglês aqui no Brasil? Eu falei: sim, eu aprendi inglês no Brasil. Nossa, mas é que quando você fala inglês, eu não consigo ouvir o seu sotaque brasileiro. Eu não conseguiria dizer que você é brasileira. Gente, esse dia
foi o máximo. Ao mesmo tempo que esse dia foi super feliz, foi super legal pra mim, eu tive que assumir uma coisa que pra mim, durante muito tempo, foi motivo de vergonha. E este é o meu maior segredo que eu quero compartilhar com vocês agora. Apesar de todos esses anos dando aula, praticando e tudo mais, eu nunca morei em outro país. Eu nunca tive a experiência, eu ainda não tive a experiência do intercâmbio. Mas eu já não penso mais nisso como um motivo de vergonha, e sim como um motivo de orgulho e algo que talvez seja uma inspiração para outras pessoas. Porque eu posso dizer para vocês, eu sou a prova viva, que você não precisa de uma experiência fora do país para você falar bem o idioma, para você conseguir um emprego legal com o inglês. Ariane, então você está dizendo que não preciso ter um intercâmbio, eu não preciso mais fazer isso? Intercâmbio não vale a pena? Não, calma. Intercâmbio é muito importante e com certeza tem o seu valor. Mas não quer dizer que você só vai falar inglês se você morar nos Estados Unidos ou se você estudar no Canadá, por exemplo. Tenho certeza que muitas pessoas acreditam que elas só vão falar inglês e só vão falar inglês bem se elas forem para fora do país. Mas elas não têm dinheiro para fazer isso. Então elas simplesmente não estudam, não querem falar inglês. E aí elas pensam, o inglês não é para mim, aprender um idioma novo não é para mim. E isso é que é a mentira. Eu sou a prova de que é possível sim aprender inglês e aprender inglês bem estudando aqui, desde que você invista tempo. Não dá para aprender inglês e falar inglês super bem do dia para noite. E agora que a gente tem a internet, e agora que a gente tem tanto conteúdo compartilhado na web, a gente precisa saber aproveitar tudo isso e usar este conhecimento disponível ao nosso favor. É por isso que eu tô aqui para ajudar vocês. Então, agora que eu abri o meu coração para vocês, eu quero pedir uma ajuda. Compartilhem esse vídeo com o maior número possível de pessoas, para que muita gente escute essa mensagem, ouça essa mensagem e se sinta motivada, se sinta inspirada a começar a estudar. Thank you very much for watching and see you. Bye!